alunos do terceiro ano A e terceiro ano B. Hoje eu vou gravar aqui mais uma videoaula de leitura e interpretação de texto. Terceiro ano A comigo, Edileuza, e o terceiro ano B com o professor Gabriel. Hoje será a nossa terceira videoaula, que vamos ler a leitura e fazer a interpretação, certo? Aqui está a nossa leitura, que é falando sobre a Assembleia Geral dos Bichos. Há muito tempo, em uma fazenda, um gato, ótimo caçador de ratos, andava fazendo um grande estrago entre a rataria. Caçavam tantos ratos que sobreviventes estavam quase morrendo de fome, pois tinham muito medo de sair de suas casas, de seus locais. Como o problema havia atingido grandes proporções, os ratos resolveram marcar uma assembleia para tentar encontrar uma saída. Esperaram uma noite em que o gato dormiu profundamente no topo da chaminé e reuniram-se no coleiro. A pressão era grande, todos estavam nervosos, mas um rato teve uma ideia e falou: a melhor maneira de nós defendermos é pendurarmos um sino no pescoço do gato. Assim, quando ele se aproximar, escutaremos o sino e teremos tempo para fugir. Foi uma grande festa. Todos adoraram a ideia e aprovaram com aplausos. Mas um rato mais velho, que estava em cima de um saco de milho, pulou a palavra e disse: a ideia é muito boa, é boa sim, mas quem é que vai pendurar o sino no pescoço do gato? Silêncio geral. Um a um, os ratos se relembrando e acabou-se a Assembleia Geral dos Ratos. Então, aqui está o nosso texto falando sobre a Assembleia Geral dos Ratos, né? Vocês vão ler a história aqui, né? E que foi escrita aqui por Isopo, adaptação de Monteiro Lobato. Aqui é uma história de Monteiro Lobato. Vocês vão ler aí o texto, certo? E depois fazer a interpretação do mesmo, responder, tá? Aqui está as questões do texto. Qual o nome dessa fábula, né? Desse texto que nós acabamos de ler? É o título do texto, né? Qual o nome dessa fábula? O título. Vocês vão colocar aqui o título desse texto que nós lemos. Quantos parágrafos possuem essa fábula, né? O texto que nós lemos possui quantos parágrafos, né? Vocês já sabem como é que conta os parágrafos de um texto. Eu vou colocar bem aqui só para relembrar vocês como é que nós contamos os parágrafos de um texto. Aqui, por exemplo, ele está perguntando quantos parágrafos há nesse texto aqui. Ó, os parágrafos, eles iniciam afastado da margem, né? Aqui o caderno de vocês, eles iniciam afastado da margem, né? Aqui, ó, aqui há muito tempo está começando um parágrafo. Esse parágrafo terminou aqui, né? Então, aqui nós podemos dizer que é o primeiro parágrafo.
O segundo parágrafo, como o problema havia atingido grandes proporções, os ratos resolveram marcar uma assembleia para tentar encontrar uma solução, certo? Terminou aqui o segundo parágrafo. O terceiro parágrafo, esperavam uma noite em que o gato dormiu profundamente no topo da chaminé e reuniram-se no celeiro. A pressão era grande, todos estavam nervosos, mas um rato teve uma ideia. Aqui é o terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Vamos ver se tem mais. Ó, o quarto parágrafo inicia aqui com um travessão e termina aqui, ó, certo? Então, aqui é o quarto parágrafo. Quarto parágrafo. O quinto parágrafo, ó, aqui, inicia aqui o quinto parágrafo e termina aqui onde disse. O sexto parágrafo inicia-se com a ideia é muito boa. É boa sim, mas quem é que vai pendurar o sino no pescoço do gato? Certo? Termina aqui o sexto parágrafo. E aqui inicia-se o sétimo parágrafo. Silêncio geral. Um a um. Os ratos foram se relembrando e acabou-se a assembleia dos ratos. Certo? Então, o texto aí está perguntando quantos parágrafos tem, né? Então, esse texto aí possui 7 parágrafos, certo? Vamos para as outras questões. Observem que os parágrafos, eles começam afastados da margem. Quando você não termina o seu pensamento, você volta aqui como se fosse, né, o pé da linha. Onde aparecem os travessões também é considerado como parágrafo. Então, nesse texto aí, existem 7 parágrafos. A terceira pergunta. O que acontece, onde acontece essa fábula, né? Vocês vão ler direitinho aí o texto e dizer onde foi que aconteceu essa fábula aí, né? O quarto, quem era o causador de tantos problemas para os ratos, né? Vocês vão ler aí e escrever aqui. O quinto, porque os ratos estavam morrendo de fome. Vão ler o texto também e responder. Sexta questão, o que os ratos marcaram para tentar resolver o problema, certo? A sétima questão, quando aconteceu a Assembleia dos Ratos? E a oitava questão, qual foi a ideia que um rato teve? Vocês vão ler aí o texto direitinho, certo? E fazer a interpretação aqui do texto, responder as questões. Então, aí a nossa aula de leitura e interpretação para o terceiro ano A e B. Tem outras questões bem aqui ainda. 9. Qual foi o grande dilema da Assembleia? 4. Qual a moral da fábula? Né? O que quer dizer essa fábula aí? Vocês vão ler direitinho, compreender e responder essas questões aí. Então, está aí a terceira videoaula de leitura e interpretação para as duas turmas, terceiro ano A e terceiro ano B. Vamos estudar.